Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria, envolva a cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós estamos aqui em plena quarta-feira de cinzas. Ontem foi o dia da nossa padroeira, foi o dia de Nossa Senhora do Desterro. Então, vamos falar sobre o tema como conservar nesta quaresma que se inicia hoje, como conservar nesta quaresma os corações de Jesus e Maria. E para falar sobre esse tema, vamos usar o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 19. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Maria, porém, conservava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Isso aconteceu no dia que Jesus nasceu, quando os pastores chegaram e contaram sobre os anjos, que cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amado. Então, Maria conservava tudo o que aconteceu no dia do nascimento de Jesus. Do mesmo modo, quando Jesus ficou no templo e que eles voltaram atrás de Jesus, Jesus falou: por que estavam nos procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai? E eles voltaram para a sua casa e Jesus era obediente ao pai e à mãe, e a Virgem Maria conservava essas coisas e meditava em seu coração. É nesses ensinamentos que Deus nos chama a meditar nessa quaresma. Como estamos criando nossos filhos, como estamos meditando a nossa vida em nossos corações. E assim, as três palavras da quaresma são caridade, oração e jejum. Mas nenhuma delas acontece se não tiver obediência. Sim. Adão e Eva pecaram por quê? Desobedeceram. Jesus, quando é achado lá no templo que que ele se perdeu de Maria e José, a palavra diz: e ele os era obediente e crescia em graça e estatura. Lucas 2:51. A obediência, ela é primordial para que possamos ter uma quaresma abençoada, que possamos passar todas as provações que iremos enfrentar. Porque o tempo da quaresma para nós cristãos é um tempo de provação, é um tempo onde acontecem coisas inusitadas até. Então, que possamos ser obedientes, conservar dentro de nós o coração de Jesus e Maria, porque eles são exemplo de obediência. Maria deu seu sim no chamado, a ser mãe do Salvador. Jesus, como filho de Deus, deu o seu sim e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, para que possamos alcançar o céu, para que possamos fazer parte da família de Deus, nós temos que ser obedientes e conservar dentro de nós a sua palavra, os seus ensinamentos, aquilo que Jesus não só falou, mas principalmente praticou, mostrou. Olha, eu não falo somente, eu faço e dou o exemplo para que vocês façam também. Jesus deu o exemplo lavando os pés dos apóstolos. Jesus deu o exemplo na cruz ao perdoar a todos e ainda pedir ao Pai: perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, quantas vezes é difícil perdoar? Quantas vezes é difícil servir? Quantas vezes é difícil ouvir a palavra de Deus e matar dentro de nós o nosso pecado, aquilo que nos dá uma felicidade momentânea, mas que nos leva ao inferno. Nesse mundo,
muita alegria, muitos prazeres, mas esquecendo que isso aqui acaba. A eternidade é depois, né? Nós teremos uma eternidade no céu ou no inferno. E o que nós escolhemos? Conservar o coração de Jesus e o de Maria e alcançarmos o céu? Sermos obedientes em tudo? Ou termos um prazer momentâneo, passageiro, e termos a eternidade longe de Deus no inferno? Nós temos que compreender que a vontade de Deus até o Senhor Jesus cumpriu, sendo obediente às criaturas, obediente à Virgem Maria e a São José. Então Jesus nos deixou a sua igreja. E nós, cristãos, temos que ser obedientes à igreja. Primeiro mandamento da igreja: ir às missas dos domingos e dias de preceito. Temos que nos confessar ao menos na Páscoa, né? Uma vez no ano é na Páscoa, mas para aqueles aonde não tem padre. Paróquias que tem padre, tem que se confessar assim que comete um pecado mortal. Do mesmo modo, comungar. Comungar uma vez ao ano é para locais como a Amazônia, que o padre só vai uma vez por ano. Nós temos que comungar todos os domingos, mas para comungar temos que ser santos. E como é que somos santos? Renunciando ao mundo, recebendo os sacramentos. Se eu me confesso, eu estou digno de comungar. Se eu comungo em pecado mortal, eu estou sendo desobediente a Deus. Eu estou indo contra o Evangelho de Jesus. Então a nossa obediência a Deus é através da sua igreja e mais ninguém. A igreja são os documentos que o magistério nos fornece. E nós temos que obedecer antes a Deus, na doutrina, do que aos homens. Então, em toda a Santa Missa, seja no tempo comum, no advento ou agora na quaresma, temos que nos comportar do mesmo modo, com respeito, em silêncio, pois a quaresma é um chamado de conversão aos pecadores. Aos católicos é chamado a se manter santos diante de Deus, sem pecado mortal, para comungar dignamente. E aí as pessoas falam, né, sobre o jejum. O jejum é só de carne nas sextas-feiras ou na quarta? Não. O jejum que nos é chamada a fazer é o jejum de ações, principalmente. Deixar de fazer coisas que ofendem o coração de Jesus, que vão de encontro àquilo que ele nos ensinou. Correto, Evandro? Então, você já pensou no jejum que você vai fazer essa quaresma? E não pense que é uma coisa assim, por que eu devo fazer isso na quaresma? Porque é o tempo propício. É ali que nós vamos sendo lapidados, modelados, para que possamos cada vez mais estar de acordo com o que Deus quer de nós. Então Ele nos dá, Ele nos presenteia com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, esse tempo da quaresma. Esses 40 dias onde nós procuramos com mais afinco a modificar a nossa vida, a tirar de nós aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos atrapalha, que se contrapõe à nossa ida até o Senhor. Se você reza um terço, se você tem as suas orações da manhã, se você reza antes de se alimentar, se você reza ao deitar, você vai incluir outras orações durante o dia. Você vai ter um tempo destinado maior à oração, você vai buscar isso. Mas
eu trabalho o dia inteiro. Sim, nós trabalhamos, todo mundo trabalha o dia inteiro, seja em casa, seja fora de casa, mas quando a gente quer, nós encontramos esse espaço, seja dentro de um ônibus, seja caminhando até a tua escola, seja fazendo a comida, limpando uma casa, no seu trabalho. No momento que você estiver trabalhando, você pode rezar. Se você quiser, você consegue. Porque nós arrumamos tempo para coisas tão inúteis. Por que a gente não arruma tempo para oração? Por que nós colocamos tanto, achamos tão enfadonhos, cansativo as orações? Porque não sabemos retribuir o amor de Deus por nós, porque não sabemos a grande importância que tem a oração, porque não sabemos rezar, porque não sabemos conversar com Deus. Porque se a gente consegue ter essa intimidade com Deus, quando nós entendemos que a nossa oração é um canal que nos liga a Deus e que assim vamos sendo mais ligados a Ele, estamos mais conhecedores daquilo que Ele deseja para nós, nos colocamos mais como ouvintes, nós vamos nos modificando e vamos nos assemelhando mais ao Senhor. A caridade não é só de ofertas de bens materiais. São Francisco Xavier, no século XVI, nos ensinou: a maior pobreza que encontrei não foi a falta de bens materiais, mas a ausência de Deus nos corações. Então, a igreja nos chama a ir e evangelizar. Nós somos colaboradores de Cristo. 2 Coríntios 6, 2. 1 e 2, colaboradores de Cristo, porque este é o tempo favorável. É agora a nossa salvação. É hoje, porque não sabemos se vamos terminar o dia. Então, não só meditar e guardar no coração, ver o que fizemos de errado para nos confessar, como também fazer a caridade, principalmente não negar a Cristo quando alguém vem te perguntar sobre a fé. Jesus fundou uma só igreja, somos católicos. O que o mundo anuncia de Jesus diferente é do mundo. Nós só podemos seguir o Jesus que os apóstolos ensinaram e que a igreja mantém até hoje. E nunca vai mudar o ensinamento. A salvação do cristão vem exclusivamente dos sacramentos. Nós não podemos negar a fé para agradar ao mundo. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.